queridos, graça e paz. Hoje vamos meditar sobre os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Atos. No capítulo 3, começa a narrar a história de João e Pedro, que estavam indo para o templo para orar. Chegando no templo, eles se encontram com o paralítico que estava à porta, pedindo esmolas. Então Pedro diz: olhe para mim. O paralítico estava com a expectativa de receber uma esmola de Pedro. Mas Pedro disse: ouro e prata não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E então, tomado pela mão, ele ficou de pé e entrou no templo andando, louvando e adorando ao Senhor. E todos que estavam presentes, então, ficaram admirados por aquilo que tinha acabado de acontecer. Então Pedro foi falar com eles, porque estavam admirados, achando que tinham feito aquilo pelo próprio poder deles. Não, aquilo havia sido feito pelo autor da vida, do qual agora Pedro e João eram testemunhas. E começou então a pregar para eles, dizendo que eles tinham crucificado Jesus, mas que por ignorância, e agora que se arrependessem, eles teriam os seus pecados perdoados. Então, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram o chefe do templo, os sacerdotes, os líderes religiosos, e mandaram que prendesse, Pedro e João por aquilo que estava acontecendo ali, porque eles estavam pregando acerca de Jesus. Mas muitos dos que estavam ali já haviam crido, já haviam recebido a palavra, e a Bíblia diz que cerca de quase 5.000 pessoas então passaram a crer depois daquele dia. Então, presos eles ficaram, e no dia seguinte foi convocada uma reunião para o julgamento, uma reunião entre os líderes. Então Pedro respondeu nesse julgamento, se fomos trazidos a julgamento por hoje ajudar um homem doente, sendo investigados por causa dessa cura, vou ser bem claro para vocês, não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo que fizemos, é Ele que foi quem curou esse homem. Então, agora a salvação só vem através de Jesus. Então os líderes os advertiram que não fizessem mais isso, os ameaçaram e disseram que não poderiam mais falar sobre Jesus. Pedro e João responderam que não poderiam deixar de ensinar sobre Jesus, de ensinar em seu nome. Como os líderes não tinham motivo para mantê-los presos, resolveram soltá-los então. E aí soltaram. Saindo de lá, Pedro e João foram contar para os seus amigos o que havia acontecido e decidiram orar acerca disso, para que ainda houvesse mais ousadia e mais intrepidez, para que continuassem pregando essa palavra. E então continuaram pregando. Enquanto oravam, a Bíblia diz que aquele lugar estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles continuaram a proclamar a palavra de Deus com ousadia, com coragem e confiança. Então, da multidão que haviam crido, a Bíblia diz que todo mundo andava unido e tudo aquilo que eles tinham, todas as propriedades, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos, e no meio deles não havia necessitados, porque quando havia necessidade, tudo era dividido entre eles para que ninguém ficasse necessitado de coisa alguma. No capítulo 5, então, começa a falar sobre a história de Ananias e Safira. Ananias vendeu uma propriedade e não entregou todo o valor daquela propriedade. Mentiu, então, entregando apenas parte do valor. Então Pedro perguntou: por que se encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E naquele momento, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e o povo ficou apavorado. 3 horas depois, sua esposa, também indagada, confirma a mesma história. E por causa disso, ela também caiu, morta, e todo mundo ficou admirado com aquilo que tinha acontecido. Por causa então desses acontecimentos, o povo percebeu que com Deus não se pode brincar. E a Bíblia diz que crescia mais e mais a multidão entre os crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, e todos que se aproximavam deles eram curados. Ainda assim, depois disso, continuou-se a perseguição, eles foram presos novamente, e então, indagados porque haviam sido presos, depois que descobriram que eles tinham sido conseguidos libertos do templo por um anjo que disse que eles continuassem a pregar a palavra, foram libertos. Então, indagados porque Pedro respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Gamaliel, o mestre da lei daquela época, disse: olha, é melhor deixá-los ir. Se essa obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então concordaram com ele, chamaram os apóstolos, bateram neles de novo e, ordenando que não fizerem mais, deixaram que eles fossem.
e eles se retiraram do sinédrio, mas ficaram regozijando-se por terem sofrido as afrontas, mas por ser isso em nome de Jesus. Continuaram alegres e todos os dias não cessaram de ensinar e de pregar a Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e ative os sininhos para mais notificações.